Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa OAB Nacional. Eu sou a Natália Nascimento e junto comigo, você já sabe, confere as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil. Fica com a gente, o programa já está no ar. O programa Anuidade Zero é lançado na Paraíba. É uma forma de responsavelmente desonerar a advocacia. OAB Alagoas acompanha drama de famílias afetadas por desastre ambiental. A Comissão de Fiscalização da Assistência Judiciária Gratuita vai atuar em todo o estado, E o objetivo é verificar se as condições normativas estão sendo atendidas para que as pessoas possam se submeter a esse benefício, tanto na capital como no interior. OAB vai criar grupos de trabalho para debater os recursos hídricos no Brasil. Nós vamos convidar o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é onde é a pasta de recursos hídricos, para que a gente elabore o marco regulatório dos recursos hídricos aqui no nosso país. E ainda, OAB é a instituição melhor avaliada entre empresas e organizações brasileiras. Confira o resumo da semana. A Ordem dos Advogados do Brasil continua sua luta pela manutenção dos direitos da advocacia e dos cidadãos brasileiros. Confira algumas ações da OAB Nacional neste mês de janeiro. A Ordem dos Advogados do Brasil remeteu o ofício ao Banco Central, solicitando o fim da cobrança por parte dos bancos da tarifa de disponibilização do cheque especial aos clientes. O requerimento foi assinado pelo presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e pelo membro honorário vitalício e presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, Marcos Vinícius Furtado Coelho. Para a Ordem, essa cobrança fragiliza a proteção do consumidor. Ainda sobre a cobrança, a OAB ajuizou uma ação na Justiça Federal no DF para que ela seja suspensa o mais rápido possível, além de solicitar a devolução aos consumidores dos valores cobrados pelos bancos a partir de janeiro deste ano. Representantes da Ordem se reuniram com o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, para tratar da medida provisória 907, que extingue o pagamento de direitos autorais em hotéis e embarcações. A OAB ingressou na Suprema Corte com uma ação direta de inconstitucionalidade no ano passado. Mais de 100 mil artistas podem sofrer impactos econômicos com a MP. A Ordem dos Advogados do Brasil também protocolou no Supremo Tribunal Federal pedido para atuar como amicus curiae no processo que questiona a instituição do juiz de garantias. No pedido, a Ordem rebate os argumentos apresentados pela Associação dos Juízes Federais do Brasil e pela Associação dos Magistrados Brasileiros, por acreditar que a medida seja compatível com a Constituição da República e com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Atuando também em favor do juiz de garantias, a OAB encaminhou ao Conselho Nacional de Justiça um parecer com sugestões para a estruturação e implementação do juiz das garantias. O estudo detalhado foi realizado pela Comissão Especial de Direito Processual Penal. Dentre os pontos do documento, a OAB apresenta um problema comum em pequenas comarcas: as dificuldades e peculiaridades quando existe apenas um magistrado exercendo a jurisdição. Representantes da OAB acompanharam as eleições legislativas no Peru. O país realizou o pleito para a escolha de parlamentares que vão até julho de 2021. A comitiva de observadores internacionais analisou o processo de eleição extratemporânea e verificou a efetivação da democracia no processo eleitoral. A OAB ainda solicitou uma audiência com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos sobre o enfrentamento à violência contra a mulher e o feminicídio no Brasil. O tema é uma luta constante da Ordem. Essas e outras informações você confere no nosso portal de notícias em www.oab.org.br.
A Comissão Especial de Saneamento, Recursos Hídricos e Sustentabilidade já se reuniu este ano para dar continuidade aos trabalhos sobre o tema. No ano de 2020, a comissão começou os trabalhos com a ampliação da pauta. Para isso, uma atualização no nome da comissão. Em 2019, nós tivemos um ano bem intenso da comissão. Foram 3 grandes eventos aqui na casa. Depois rodamos o Brasil em audiências públicas para discutir o marco regulatório do saneamento. E nós percebemos que a comissão ela poderia e deveria muito mais. Então nós pedimos ao presidente para que a comissão mudasse de nome. Ela antes era a Comissão Especial de Saneamento Básico e Recursos Hídricos. Aí nós tiramos o básico, hoje nós pegamos toda a cadeia do saneamento, ou seja, englobamos resíduos sólidos, logística reversa e o próprio saneamento básico e acrescentamos a sustentabilidade, já que a gente não consegue imaginar os recursos hídricos e o saneamento sem a sustentabilidade. Durante a reunião, ainda foi proposta a criação de 2 grupos de trabalho. Quais serão esses grupos? Primeiro, sobre resíduos sólidos, que nós vamos passar a limpo toda a legislação de resíduos sólidos aqui no país, para ver o que deu certo, o que deu errado, o que nós podemos avançar, enfim, é um trabalho imenso, mas nós temos que frear um pouco esse crescimento dos lixões aqui no nosso país. Nós já era para termos avançado esse fim desses lixões. E vamos também fazer um GT de recursos hídricos, onde nós vamos convidar o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é onde é a pasta de recursos hídricos, para que a gente elabore o marco regulatório dos recursos hídricos aqui no nosso país. A ideia dos grupos de trabalho é ainda fazer a interlocução com profissionais de diferentes áreas. A gente está fazendo sinergia com um grupo técnico qualificado, no qual é composto por engenheiros ambientais, engenheiros elétricos, da construção civil, que vão ser convidados a compor como consultores, ou seja, como membros honorários desses grupos de trabalho, para que possam somar conosco nas pautas necessárias para o Brasil nesse segmento, seja parte de recursos hídricos e de resíduos sólidos, que tanto a gente precisa avançar. E aqui na casa, sendo o Conselho Federal e todas as nossas ações, tendo essa repercussão em caráter global, a gente necessita estar cercado de profissionais da área técnica que possam subsidiar as nossas ações. No último dia 28 de janeiro, foi comemorado o Dia Internacional da Proteção de Dados. A data marca a Convenção para a Proteção dos Indivíduos em relação ao processamento automatizado de dados pessoais do Conselho da Europa. E neste ano, a comemoração ganha mais sentido no Brasil, já que em agosto entra em vigor a Lei Geral sobre o tema. Entenda um pouco mais sobre essa legislação com o presidente da Comissão Especial de Proteção de Dados da OAB, Flávio Unes. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, não há dúvida alguma, a sua integralidade passa a vigorar a partir de agosto. Há realmente iniciativas, inclusive no Parlamento, para tentar prorrogar isso, mas eu entendo que o prazo já conferido é suficiente. Se não foi suficiente, não justificaria mais uma nova prorrogação. É preciso que o mercado e as pessoas se organizem de modo a atender às diretrizes da lei, tanto no aspecto técnico, no sentido mesmo de proteção dos dados pessoais, como também da regularidade com relação às novas obrigações que surgiram com a Lei Geral. O mais importante agora neste momento é a composição deste órgão regulador, que vai ser o órgão responsável por garantir a efetividade dessa lei, o cumprimento dessa lei, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É preciso então que o governo nomeie as pessoas responsáveis pela direção e também pelo Conselho Nacional de Proteção de Dados, para que haja então o início e a organização institucional visando a fiscalização a partir de agosto do cumprimento dessa norma. E a comissão, como a Ordem dos Advogados do Brasil, tem todo o interesse em contribuir para o aprimoramento da execução dessa lei, seja mediante uma interlocução com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, seja mediante a elaboração e criação de espaços de debate, como alguns eventos que já foram organizados ano passado e que agora que também nós pretendemos continuar organizando, para que o debate e o compartilhamento de ideias sobre esse grande desafio
aconteça da melhor forma possível para que em agosto tudo esteja certo e todos estejam cientes das novas obrigações. E só para quem está assistindo a gente entender, o que pode mudar na prática para esse cidadão brasileiro? Ora, todas as pessoas que lidam com dados, as empresas que compartilham dados pessoais, que usam dados das pessoas, elas passam a ter uma série de obrigações, sob pena dessas empresas terem que responder com pesadas sanções e multas, inclusive. Ora, se por um lado eu estou falando de obrigações daqueles que usam os dados e tratam os dados, eu estou falando de direitos na outra ponta do titular de dados. Então, muitas pessoas que hoje veem seus dados sendo utilizados de forma abusiva, como um negócio, sem que haja o consentimento, sem que haja o esclarecimento ao titular de dados sobre os riscos disso, passa a ter uma proteção que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos fazer um giro de informações? 4 bairros de Maceió, capital de Alagoas, foram afetados por rachaduras provocadas pela exploração de salgema. A seccional do estado tem acompanhado o drama das famílias e o encaminhamento do programa de compensação financeira e apoio à realocação promovido pela empresa Braskem. Uma sala dentro da Central do Morador que auxilia as famílias afetadas foi destinada à advocacia para facilitar o atendimento aos clientes. Os moradores dos bairros do Pinheiro, Mutange, Bom Parto e Bebedouro, bairros que foram atingidos pelas rachaduras, estão passando por uma fase importante do processo, que é a negociação. O acordo entre a empresa e os moradores consiste no direito à indenização após assinarem o termo de desocupação das residências. Os acordos serão firmados caso a caso com a petroquímica. Para a conciliação, é indispensável o acompanhamento de um advogado. Para atender os moradores inscritos no programa de realocação e compensação financeira, advogados e advogadas têm acesso a uma sala exclusiva da OAB na Central do Morador, aqui no Trapiche. Luzia é uma das advogadas que utiliza a sala para atender clientes que fazem parte do programa. Para o advogado, não ficar tão solto, não ficar atendendo o cliente na própria sala de atendimento. Então, essa sala é importante para que haja essa interação entre advogado e cliente e poder ter esse fluxo de informações. A Central do Morador é um espaço criado para que as famílias possam saber detalhes e critérios dos processos de realocação e compensação financeira. Com 38 salas para atendimento individualizado, os moradores recebem orientações e ficam por dentro do passo a passo de todo o processo. O papel do advogado, assim como o defensor público, são fundamentais. A representação das pessoas garante a isonomia e garante a segurança do processo para que as pessoas possam ser assessoradas e tenham o acolhimento dos seus pleitos feito de forma adequada. A Comissão de Fiscalização da Assistência Judiciária Gratuita vai atuar em todo o estado, e o objetivo é verificar se as condições normativas estão sendo atendidas para que as pessoas possam se submeter a esse benefício, tanto na capital como no interior. A comissão vai funcionar basicamente recebendo nesse primeiro momento as denúncias através de um e-mail, diretamente ligado à ouvidoria da seccional, e a partir do recebimento dessas denúncias de possíveis irregularidades, nós faremos os encaminhamentos, seja inclusive perante as defensorias públicas, perante o Ministério Público, perante o Judiciário. A OAB Alagoas também está acompanhando o cumprimento das regras que disciplinam a justiça gratuita e o respeito aos honorários justos. A seccional criou a Comissão de Fiscalização da Assistência Judiciária Gratuita em todo o estado de Alagoas, que inicialmente vai receber casos de possíveis irregularidades no atendimento e concessão do benefício. As denúncias podem ser enviadas para o e-mail secretariaadjunta@oab-al.org.br. Alagoas ainda recebeu um congresso sobre direito eleitoral e municipal. Grandes profissionais da área discutiram a temática. Confira. O Congresso Alagoano de Direito Municipal e Eleitoral reuniu diversos nomes do direito municipal no auditório do Centro de Convenções de Maceió. O evento, prestigiado pela Advocacia e Sociedade Civil, foi realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Alagoas, em parceria com a Associação dos Municípios Alagoanos.
Para mim foi uma grande honra, uma alegria poder vir a Maceió, conhecer essa belíssima cidade e conversar sobre temas tão essenciais. Foi muito oportuna a escolha do tema, a montagem das palestras e dos assuntos que foram discutidos e juntar o direito municipal com o direito eleitoral. Nós estamos às vésperas de uma eleição municipal. Então, permitir que os advogados, as advogadas absorvam esse conhecimento tanto sobre o momento da aquisição dos mandatos, ou seja, o direito eleitoral, como do exercício dos mandatos, o direito municipal, foi uma grande sacada da organização do evento. Dentre os temas em debate, a autocomposição. Falar sobre novas formas de autocomposição significa discutir novos caminhos, novas saídas para a efetivação da justiça no país. O fato é que o Poder Judiciário está abarrotado de processos. Então, nós não podemos continuar com a ideia de que a judicialização é a melhor saída. Nós precisamos, sim, pensar em novos caminhos. E para a administração pública, a tarefa não é simples, porque nós estamos falando de uma atuação dentro da legalidade. E esse parâmetro de estrita legalidade gera dificuldades para a autocomposição. Sem contar que o gestor público ele tem medo, porque a presunção é de safadeza, é de ilegalidade. Então, muitas vezes, o gestor público tem medo de atuar dentro da autocomposição. O fato é que nós temos norma para que a autocomposição aconteça, mas é preciso uma mudança de cultura, é preciso uma mudança de comportamento dos nossos gestores públicos para que ela efetivamente saia do papel e represente um mecanismo de efetivação de justiça para o nosso país. Além da propaganda eleitoral. A gente era acostumado a ter aquela propaganda da TV, do rádio, né, o guia eleitoral, aqueles direitos de resposta, representação por propaganda irregular. Isso aí a gente sabe que é um tempo passado. O tempo do futuro é o tempo da propaganda nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. E é um campo que a justiça eleitoral hoje e o próprio direito eleitoral ainda está muito carente, ainda está, vamos dizer assim, engatinhando, comparado com a construção científica e jurisprudencial que existem sobre a matéria. Pelo 7º ano consecutivo, a OAB Bahia reuniu a Advocacia do Estado para o tradicional cortejo da Lavagem do Bonfim. Vamos conferir. Mais de 700 representantes da advocacia acompanharam o trajeto na capital baiana. A festa popular tem 246 anos de tradição e foi prestigiada pelo vice-presidente da OAB Nacional, Luiz Viana. Fabrício de Castro, presidente da seccional, comemorou o evento. A Ordem dos Advogados do Brasil Paraíba e a Caixa de Assistência do Estado lançaram o programa Anuidade Zero para os advogados e advogadas paraibanos. O programa vai proporcionar que a advocacia acumule pontos por meio do consumo em estabelecimentos conveniados e os utilizem para abater na anuidade da OAB. Confira as informações comigo. A solenidade aconteceu no auditório da seccional. O programa era aguardado pela Advocacia do Estado, que poderá até zerar o valor da anuidade paga. Pela primeira vez em todo o Brasil, começa aqui pela Paraíba. É uma forma de responsavelmente desonerar a advocacia desse compromisso de pagamento das anuidades. Hoje, consumindo uma média de R$ 900 mensais, o advogado paraibano poderá deixar de pagar a sua anuidade. Mais detalhes do programa você confere com o presidente da OAB Paraíba, Paulo Maia. Para tanto, você deve se cadastrar junto ao anuidadezero.oab.org.br. Você preenche o cadastro com os dados solicitados no programa. E o número de segurança são esses 4 números que estão no canto superior direito da sua carteira da OAB. A partir daí, você pode acompanhar o acúmulo de pontos e de valores para a sua anuidade. Cada ponto equivale a 1 centavo ou 1 centavo equivale a 1 ponto. Você vai consumir do período de 1º de janeiro a 15 de novembro para quitar a anuidade do ano seguinte. Então, no ano de 2020, você vai acumular pontos e valores que serão fechados no dia 15 de novembro e irá pagar a anuidade do ano de 2021, podendo abatê-la completamente ou até mesmo receber cashback, ou seja, o excedente de volta. Procure um estabelecimento conveniado com a marca do Anuidade Zero
esse estabelecimento você vai pagar normalmente sua conta, não vai ter nenhum acréscimo, mas do valor que você vai pagar, o desconto sairá para pagar o Anuidade Zero e você pode acompanhar periodicamente junto ao site. O Anuidade Zero é um grande programa para a advocacia brasileira. Se inscreva e participe dele também. Atenção à advocacia! A consulta pública sobre os limites da publicidade ainda está disponível para que você participe conosco. Vá no site da OAB que ainda dá tempo. Confira como é fácil. A consulta está aberta a toda a advocacia brasileira. Primeiro, acesse o site da Ordem dos Advogados do Brasil, www.oab.org.br. Já na página principal, você pode ver o banner na lateral direita do site. Limites da publicidade na advocacia. A OAB quer ouvir você. Ao clicar, será encaminhado ao login. Agora você, advogada, advogado, precisa preencher seus dados pessoais e o número de segurança da carteira da Ordem. Tudo preenchido corretamente? Acesso permitido. Não perca a chance de participar. O presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, participou do programa Diálogos com Mário Sérgio Conti. Durante a participação, Santa Cruz comentou a lei de abuso de autoridade, que marcou mais uma conquista da advocacia. A violação das prerrogativas da profissão se tornou crime. Vamos conferir um trecho da entrevista. A OAB tem que falar dos seus temas jurídicos, os nossos compromissos com o meio ambiente, direitos humanos e, em primeiro lugar, defender o advogado. Nós acabamos de ter a maior vitória da OAB, da advocacia, desde nosso estatuto em 1994. Nós conseguimos a criminalização da violação das nossas prerrogativas, né? Uma vitória para nós histórica e marca o reforço à prerrogativa do advogado, que é, na verdade, mais do que o direito do cidadão. Né? Quando o cidadão tem uma acusação, por exemplo, na cidade do interior e não tem acesso aos autos, não tem acesso à delegacia, aí ele compreende a importância da defesa e compreende a importância de dar instrumentos ao seu advogado para o exercício da defesa daquele cidadão, daquele indivíduo, muitas vezes frágil, num país que possui sim episódios graves de abuso de autoridade. Então nós estamos evoluindo muito nessa questão da prerrogativa. Do direito, aí a OAB tem que tomar posição? Tem, principalmente nessa defesa das minorias. Não, mas estou falando coisas, por exemplo, prisão em segunda instância. Tem que ter uma posição da OAB, porque a categoria me parece dividida em relação a Mas a posição da OAB é a defesa da Constituição. E veja que é até injusto com os nossos ex-presidentes recentes. Essa ação de defesa da segunda instância não é minha. Eu, quando tomei posse, pedi, inclusive, a retirada de pauta, fiz uma nova apreciação, fizemos novos memoriais, fomos vitoriosos por 6-5, entendemos que a sociedade brasileira está dividida, mas o nosso papel ali era a defesa do texto constitucional. E tanto estávamos com a razão que fomos vitoriosos. A ação é nossa, né? Então, assim, o nosso papel é a defesa da Constituição, porque a Constituição é o balizador da democracia. A nossa missão no Brasil, com toda a história de ruptura que o nosso país tem, com a história de censura, com a história de tortura, com a história de períodos que, com a ruptura da democracia, houve ainda maior concentração de renda, supressão de direitos dos mais pobres, o nosso compromisso é com a justiça social e com a democracia, com o Estado Democrático de Direito. A Ordem dos Advogados do Brasil é a instituição melhor avaliada entre empresas e organizações, com um índice de 66% de confiança da sociedade. O estudo ouviu mais de 2.500 brasileiros, de agosto de 2018 a outubro de 2019. A informação faz parte do Estudo da Imagem do Judiciário Brasileiro, lançado pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Isso é muito importante. Isso mostra para a advocacia a importância desse nosso papel de defender a sociedade civil, quanto a sociedade civil respeita esse papel institucional da ordem. É um fator de prestígio da advocacia, que, aliás, está muito bem avaliada também individualmente nessa pesquisa, e nos dá um ânimo para seguir trabalhando, saber que estamos no caminho certo, encerrar esse ano, que foi um ano difícil, mas com a certeza de que trabalhamos pelo fortalecimento da advocacia, da Ordem dos Advogados e, acima de tudo, pelo bem da sociedade, pelo bem do Brasil.
Chegou a hora da mulher advogada. O maior evento com discussões sobre representatividade de gênero no país será nos dias 5 e 6 de março em Fortaleza, Ceará. Igualdade, liberdade e sororidade. Esse é o tema da Conferência Nacional da Mulher Advogada. E você não pode deixar de participar conosco. Confira só um convite especial feito por Daniela Borges, presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada. A cada triênio, o Conselho Federal realiza uma Conferência Nacional da Mulher Advogada com o objetivo de discutir os principais pontos e pautas que interessam à mulher advogada. E nesse triênio, nessa nossa conferência, a gente vai discutir temas ligados à mulher na sociedade, especialmente o enfrentamento da violência contra a mulher, a importância da participação da mulher na política. E também vamos discutir questões relacionadas à mulher no exercício da advocacia. A discussão sobre prerrogativas, a discussão sobre mercado de trabalho, sobre construção de carreira, sobre como as tecnologias vêm afetando a vida das advogadas e como essas próprias tecnologias, inclusive, podem auxiliar, tanto no exercício da advocacia, como na pauta do enfrentamento à violência contra a mulher. Enfim, o nosso temário está muito rico, muito diversificado e vai ser uma experiência única. E eu quero convidar todas as advogadas e todos os advogados do Brasil para comparecer à nossa Conferência Nacional. Em março de 2020, todos os caminhos nos levarão a Fortaleza, Ceará. E este OAB Nacional termina aqui. Obrigada por sua companhia. Quer sugerir uma pauta para o nosso próximo programa? É só mandar uma mensagem pelo WhatsApp pra gente. DDD 61, telefone 999-194731. Fico te esperando. Tchau, tchau e até o próximo programa.